Olá, aqui é o Ted Baldassarre no stand da IWC na Watches and Wonders com o CEO Chris Granger. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo também. Como você está? Obrigado pelo seu tempo. Este ano temos muitas novidades, aprimoramentos nas coleções e vários temas para conversar. Podemos começar aqui na sua frente. Então, o Pequeno Príncipe, as pessoas conhecem a coleção, a conexão que você tem com essa subcoleção, mas você pode nos contar um pouco mais sobre a atualização para 2026? Sim, claro. Celebramos 20 anos de parceria com o Pequeno Príncipe, voltando a 2006. Aqui temos uma linha da coleção que traz o código de cores do espaço para a linha Pilot, e o detalhe dourado que representa o Pequeno Príncipe. E nós fomos além da linha Pilot, e temos até um aéride pelo Portofino dia e noite, onde o Pequeno Príncipe realmente está em pé no planeta. E isso traz justamente esse lado filosófico e poético dos pilotos. Você sabia que Anton de Saint-Exupéry também era piloto? Isso aproxima o tema espacial e humaniza a fronteira e o limite desses relógios de engenharia robusta. Portofino e então mencionamos os pilotos. Vemos o 36 também. Abrangendo todos os diâmetros desde o automático 36. É a primeira vez que lançamos uma nova versão do Defense Automatic, com uma bela gravação do Pequeno Príncipe na parte de trás. Depois vem o automático 40 em aço inoxidável ou ouro, um clássico com ótima ergonomia e pulseira de borracha azul para fácil troca. Temos o cronógrafo de 41 e 43 mm, e este é o 43 mm. Belo layout clássico com 3 contadores, data, dia e fundo de caixa em safira com vidro azul, além da estampa do Pequeno Príncipe que fica deslumbrante. E aí, fazendo realmente uma ponte para o tema do espaço, o mostrador azul degradê no que antes era o cronógrafo Lake Tahoe. Agora é cerâmica branca Le Petit Prince para um mostrador que vai do preto ao azul, com belo acabamento azurage. E aí você vê novamente atrás, a gravação, o sistema de troca rápida e a pulseira de borracha, simplesmente um relógio versátil e lindo, um ótimo relógio esportivo. Então você está vendo uma transição na cor azul. Então aqui você tem para o cronógrafo de 41 e 43 mm, o Mark 20 de 40 mm e o de 36 mm que tem mais um efeito geral de raios de sol. Como você disse, este tem mais efeito do preto para azul. Então quero dizer, essa coleção em geral, eles têm essa relação. O que isso realmente representa para a IWC em termos de pilar da marca? Eu acho que, como eu disse, quando você fala sobre engenharia, muitas vezes é, por um lado, o material e a inovação, e por outro lado, realmente a história humana por trás. O Pequeno Príncipe é uma história que conecta tantas pessoas em tantos níveis diferentes ao redor do mundo, e se tornou um verdadeiro clássico. Acho que queremos trazer isso um pouco para a era moderna, conectando ao tema do espaço e realmente criar uma bela história ali. Agora, falando em aniversários, você tem um no seu pulso. Temos outras grandes coisas para conversar. 1976, 2026, um grande ano, hein? 50 anos do design de Yell Gentle para o Engineer SL. Muitas coisas estão por vir este ano. Claro, uma das novidades que estamos apresentando este ano é realmente uma extensão do calendário perpétuo. Tínhamos o automático 40 no acabamento de titânio, bem fosco no mostrador, e agora adicionamos a complicação de calendário perpétuo a ele, com fundo de caixa em safira, cor H2. E então os submostradores realmente dão um destaque. Eles trazem um pouco de luz para o mostrador e tudo fica muito bem equilibrado. E obviamente você sente o peso, é leve. É incrível, vimos o titânio ser lançado em 2023 e agora, neste calendário perpétuo, você trouxe o que fez no ano passado com o calendário perpétuo em aço para cá. E o que eu gosto disso também é que você está meio que misturando todos esses elementos diferentes. Você tem Kurt Klaus, Gerald Genta e Albert Peloton, todos em uma única forma. Isso é bem impressionante. É verdade, sim. Sim, é verdade. Esta é uma caixa de 41 mm e 42 mm mostrando um contraste claro em relação ao titânio. A nova linha lançando 235 gramas de ouro naquele Engineer Flag Tourbillon estritamente limitado e no tôbio automático. Mostrador verde lindíssimo, caixa totalmente integrada em ouro, 5N e tourbillon às 6 horas. Mostradores verde-oliva deslumbrantes, fundo da caixa aberto, rotor de ouro, e você sabe, dá pra sentir o peso disso. Diferente do titânio, este relógio tem 2 ponteiros, enquanto o outro tem um só, facilitando a escolha. Neste ano, há também uma versão em cerâmica verde. Expandindo a cerâmica preta para uma versão verde, com detalhes dourados e belo acabamento. No Engineer você também vai conhecer a nova referência de 35 mm. Sim, agora em azul, completando essa coleção de forma coesa. Então aqui vamos falar sobre o Big Pilot. E isso também é outra grande melhoria que estamos vendo em toda a linha com o Pro 7, certo? Exatamente. Então, o calendário perpétuo faz realmente parte do DNA da IWC, desde que Kurt Klaus inventou nosso roda programadora do calendário em 1985. E realmente, a ideia é ter uma única roda programadora central que fornece todas as informações do calendário para todo o movimento no módulo, e tudo sendo controlado apenas por uma única coroa.
Agora, o movimento de Kurt era de alavanca, engrenagem e tração, tornando-o ótimo para avançar. Como muitos calendários perpétuos, não é possível voltar pela virada da data sem travar ou desincronizar o mecanismo. E nós melhoramos isso aqui ao ter um sistema totalmente engrenado e totalmente sincronizado. E isso agora nos permite realmente avançar e retroceder pela virada da data. Desde o ano 2000, 1º de janeiro, até o ano 2799. Então, se você quiser conferir qual era a data, qual era o dia da semana em 1º de janeiro de 2000, agora você pode. Sempre bate um pânico quando alguém erra na configuração de um calendário perpétuo. Como usuário de calendário perpétuo, isso é um grande valor agregado. Sim, usamos uma nova tecnologia de fabricação para criar engrenagens intrincadas com dentes flexíveis no sistema de suspensão. Isso significa que agora podemos testar essa coroa a 6.000 rotações por minuto ou 100 rotações por segundo sem sincronizar, desincronizar ou quebrar o movimento. Usabilidade incrível, fácil de ler e ajustar, além do tamanho de 42 mm ser muito confortável de usar. Com facilidade, você troca a pulseira de metal pela pulseira de borracha com um botão. É fácil reconfigurar e o relógio é muito versátil. Também disponível aqui, temos uma peça de cerâmica que receberá o Pro 7, certo? Sim, esse também tem o Pro 7. Esse é cerâmica de 43 mm. Então estamos pegando o código de cor daquela cerâmica mais inspirada no espaço, Petit Prince. E novamente com uma pulseira de borracha. Bem esportivo, muito versátil em 43 mm. E na verdade ele é mais plano do que o nosso modelo de 40 e 1,9 mm. Abrangendo todos os aspectos do Le Petit Prince. Agora vemos muitas caixas brancas, mas há um aqui que pode ser mais interessante. Vamos falar mais sobre ele. É algo único. Este é nosso primeiro produto comercial com o material proprietário Serra Lum e o primeiro caixa de cerâmica totalmente luminosa. Então, quando você pensa em elementos luminosos na nossa indústria, geralmente é algum tipo de material composto, o que significa que colocamos lume em algum tipo de plástico para fazê-lo brilhar. E eu percebi que o Superluminova, esse material luminoso, na verdade se comporta de maneira muito parecida com a cerâmica. Também é um material sinterizado, e sempre me perguntei se daria para fazer uma caixa com isso. Mas o Superluminova é muito poroso, frágil e tem textura irregular. Entregamos isso aos nossos aprendizes, que tentaram por 1 ano e meio usinar e unir totalmente em uma caixa, ou combinar isso com cerâmica, resultando em um efeito uniformemente distribuído nela. Assim, você tem o primeiro relógio sólido totalmente luminoso. Estamos combinando isso com um mostrador luminoso, luas luminosas, até mesmo um medalhão luminoso e uma pulseira luminosa. E isso realmente significa no final que você tem uma abordagem de luminosidade bem arquitetônica. E você pode ver realmente quando a luz negra está ligada, que agora você tem o contraste total no modo noturno. A Superluminova destaca o contraste e proporciona um brilho uniforme e bonito ao redor da caixa, com 8 horas de luminosidade à noite. E se você tiver isso em completa escuridão, é absolutamente impressionante de ver. Durante o desenvolvimento dessas caixas, visitamos sua instalação no ano passado e vimos como os blocos são feitos para cerâmica e como as caixas são montadas. Quando você adiciona calor no processo de sinterização, quando está adicionando esse novo material, quais foram alguns dos obstáculos que você teve que superar ali? É difícil sinterizar de forma uniforme e também usinar depois. Então, todas as primeiras caixas realmente quebraram. E quando chegamos aos detalhes mais finos da luneta, ele realmente não aguenta. E tivemos que descobrir como torná-lo muito estável, como torná-lo usinável e depois como conseguir uma distribuição realmente uniforme de todo o material luminescente. Isso é um desafio. No começo, elas eram bastante opacas, e quando você pensa no mostrador, na verdade, as fases da lua e a indicação do ano têm todos diferentes graus de luminosidade. Você deve aplicar diferentes espessuras de superluminova para garantir a aparência e sensação uniformes. No fim, tudo fica equilibrado. No começo, o mostrador realmente ofuscava as luas. Ou então você não tinha nenhum brilho na indicação do ano porque esses discos quase não ficam escondidos. Então você precisa trabalhar muito mais ali para colocar mais material luminoso do que no mostrador, para garantir que o efeito geral que você está obtendo pareça equilibrado novamente. Isso é lindo. Bravo, eu tinha colocado isso debaixo da mesa. Parece uma coisa óptica incrível. Uma última caixa branca. Note como o tema do stand é bem diferente e ligado ao que está sendo mostrado aqui. Este é o Vertical Drive. É a primeira vez que manuseio este relógio, então preciso que me mostre como funciona. Entendi o sistema de botões, mas fale mais sobre ele e sobre a colaboração em que está envolvido, pois queremos conversar sobre isso também. Com 90 anos de tradição em relógios de piloto, vemos uma ótima chance de levar esses relógios ao espaço, pois o início desta nova era espacial é bem diferente da anterior. Então não estamos mais falando apenas daqueles pilotos de caça com cabelo raspado no espaço. Estamos falando de algo muito mais inclusivo, muito mais comercial, turístico, de pesquisa e desenvolvimento científico e de produção no espaço.
Nossa intenção era criar um relógio do zero para atender às demandas dos voos espaciais tripulados. Não um relógio de piloto que foi adaptado, como nossos primeiros relógios que foram ao espaço, mas realmente algo que atenda às exigências dos voos espaciais e que também seja projetado no espírito desse novo design elegante e inspirador que vemos em empresas como a Vast. Agora, a Vast é responsável pela primeira estação espacial comercial da história. Eles vão lançar a Raven One ao espaço no próximo ano, para futuramente substituir a Estação Espacial Internacional, que será desorbitada em 2030. Trabalhamos com a Vast em um design totalmente fluido, sem nada sobressaindo na borda dianteira enquanto se move em microgravidade. Você não quer esbarrar em nada, não quer cortar nenhum material, não quer danificar nada. E isso nos levou a esse design sem coroa também, que se você estiver usando luvas, ainda pode manipular o relógio. Então a ideia aqui é que tudo seja controlado pela luneta. Girar o aro no sentido anti-horário serve para dar corda. O interruptor tem duas posições, e o modo 2 ajusta todo o sistema principal de horário. Ponteiro de 12 horas, ponteiro de 24 horas e a data ao cruzar a linha de mudança de data. Aqui você geralmente ajusta o horário de origem. Assim você garante que o ponteiro de 24 horas mostre o horário de origem. Então você entra no modo de troca, posição 1, que só ajusta as horas definindo o horário local da missão em UTC, normalmente usado como referência em estações espaciais. Legal, eles precisam desse horário da missão porque não tem noção de... Novamente sobre a conexão humana com o lar. É importante para astronautas manterem esse vínculo. Atualmente, nesses relógios espaciais, os cronógrafos já não são mais necessários, pois toda a temporização da missão, incluindo a inicial, é feita por sistemas digitais e pelo controle em solo. Na verdade, o que a Vast está desenvolvendo conosco é realmente reduzir o mostrador para torná-lo o mais puro possível, e fornecer apenas as informações essenciais sobre fusos horários. Um mostrador bem limpo e aberto, sem muita informação sobre o tempo. Chris, obrigado por tudo. Este ano há muito o que abordar. Parabéns pelas novidades e agradecemos muito.